quero desejar um excelente domingo a cada um e saudar a todos que estão aqui presentes para juntos louvarmos, bendizermos ao Senhor nesse domingo de manhã. Eu lembro de uma passagem lá em Atos, onde havia aqui a caminhada de Pedro e João em direção ao templo. Eles iam orar lá no templo. E no caminho do templo, eles encontraram um paralítico de nascença, que nunca tinha andado. Desde o começo da sua vida era paralítico. E ele vivia lá pedindo esmolas. Provavelmente de manhã era levado até lá na porta formosa do templo, e à tarde alguém ia buscá-lo. Enfim, era um homem totalmente dependente dos outros, um homem que não conseguia se movimentar. A única coisa que ele fazia é pedir esmola no templo. Isso ano após ano. E nesse dia, um dia especial na vida dele, Pedro e João não passam reto diante dele, mas olham para ele, e Pedro então fala bem claramente: olhe para nós. E o homem olhou com atenção e esperava receber alguma coisa, uma coisa especial. Mas disseram: olhe para nós. Então Pedro explicou: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu vou dar para você. Em nome de Jesus, o Nazareno, ame. É impressionante esse homem. Depois de Pedro esticar a mão direita, ele se levantou, sentiu firmeza nos pés, saiu andando, e a Escritura até diz que ele saiu pulando. E é tão interessante. Pessoas necessitadas encontramos em todos os lugares. Pessoas sem perspectivas encontramos em todos os lugares. Mas como acontece transformação na presença de Jesus? E quando Jesus entrou na vida deste paralítico de nascença, aconteceu a realização do seu grande sonho. Um dia andar como os outros andam, um dia pular como os outros pulam, um dia ter a liberdade que eu não tenho. E Jesus concedeu essa grande transformação na vida dele. O que temos de mais precioso hoje? Assim como Pedro e João, o que temos de mais precioso hoje, nós também queremos dar aos outros, que é Jesus. Porque as grandes mudanças, as grandes transformações acontecem com Jesus. E que esse culto também seja uma oportunidade para você e para mim, para podermos nos aproximar de Deus, responder a Ele através de Jesus. E o que queremos fazer hoje aqui é em nome desse Jesus, Filho de Deus, que morreu por você e por mim, nos transformando, nos dando vida, nos dando uma vida plena, vida cheia de bênção e de paz. Na hora que você estiver, abaixa agora a sua cabeça. Nós queremos orar a Deus através de Jesus. Senhor Deus, esta manhã queremos dedicar ao Senhor, lembrando com muita gratidão daquilo que o Senhor fez através do seu Filho Jesus, transformando as nossas vidas. E quando o recebemos, nos transformando em uma nova criatura, uma grande mudança de vida, assim como o Senhor fez com esse paralítico de nascença. E hoje também o Senhor é vivo e poderoso para fazer transformações nas nossas vidas. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui no culto na Igreja Evangélica Livre, e também você que assiste nesse momento, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao nosso culto nesse momento através do louvor.
nome do Senhor Jesus, né? E em Mateus 18:20 fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali eu estarei, né? Então, nós sabemos que o Senhor está aqui conosco e é isso que nós viemos buscar. Nós viemos buscar o Senhor, né? Nós viemos louvar a esse Deus, né? Agradecer o nome do Senhor Jesus. Então, vamos louvá-lo, vamos cantar ao Senhor e agradecer o nome dele com alegria. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé para louvar o Senhor. E a primeira canção que nós vamos cantar é Vem, esta é a hora da adoração. Podem sentar. Também quero dar boas-vindas a todos que nos acompanham nesse dia, seja aqui presente, seja também em formato virtual. Nós estamos viajando, na vida de um homem chamado Davi, e é um grande privilégio assistir ele vivendo. Como eu venho repetindo aqui várias vezes, alguns momentos da vida de Davi você diz: não, Davi, não faz isso. Em outros, a gente está celebrando com ele, grandes demonstrações da graça de Deus na vida desse homem. Hoje nós chegamos ao final do livro de Samuel, de 1 Samuel, na verdade. Nós vamos olhar alguns textos do capítulo 31 de 1 Samuel, mas o texto base para nós é o capítulo 1 de 2 Samuel. E
nossas ações, nossos comportamentos, também nossas respostas em palavras, elas são mais modeladas pelo que está dentro de nós do que por aquilo que está fora de nós, né? Infelizmente a Igreja de Cristo ela foi impregnada e poderosamente afetada por um pensamento bastante secular, determinado pela cultura, logicamente, que diz que nós somos produtos das nossas experiências. Se somos o que somos é pelas experiências que tivemos, mas a Bíblia diz algo um pouco ao contrário, um pouco diferente. Ele diz que onde o nosso coração coloca o seu amor, onde o nosso coração coloca a sua motivação, isso vai também moldar o nosso comportamento. Então não é o exterior que nos molda, mas é o que está dentro de nós, as paixões, anseios e desejos que vão moldar o meu comportamento, a minha forma de pensar e a minha forma de agir. E aqui nós temos diante de nós três homens, de novo, três personagens principais. É muito interessante que você sempre encontra personagens principais nos textos e, por incrível que pareça, não é um número mágico, nem procuro isso, mas geralmente aparecem três, né? E é bom que seja assim para você fazer uma comparação e poder olhar como cada um agiu, como cada um respondeu diante das circunstâncias que estavam diante dele. Nós temos esses dois capítulos que são dois capítulos muito tristes da história toda de Davi. Aqui, o último capítulo de 1 Samuel e o primeiro capítulo de 2 Samuel. São histórias muito tristes. Nós vemos aqui um homem como Saul, que é um dos personagens principais desse relato até aqui. Depois nós temos um amalequita, que historicamente os amalequitas sempre foram grandes inimigos de Israel, declarados. E o terceiro personagem, claro, é Davi aqui junto. E nós vamos olhar como cada um deles respondeu diante dessas circunstâncias em que eles estavam. Primeiro a gente vai olhar para Saul. Saul, ele termina a vida dele amargurado, ele termina desapontado. O que a gente faz quando os nossos sonhos, nossos planos, nossos anseios, e você percebe que nada daquilo que você planejou, nada daquilo que você sonha, vai se tornar realidade? Como você reage quando você percebe essa realidade? Esse é Saul. Ele tinha um planejamento, um plano de carreira aqui, né? Não só para ele, mas para toda a sua família, e de repente ele percebe que esse plano que ele tinha não vai dar em nada. Então ele está amargurado e está desapontado. Mas antes, vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois a gente vai voltar para o 31 de 1 Samuel. Mas antes, vamos ler esses dois textos, dois versículos. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Lembra que aqui Davi estava lutando contra os amalequitas e Davi não sabia que Saul estava morto. Que Davi não sabia. Nem Saul tinha morrido e nem que Jonatas e o seu outro irmão também haviam sido mortos pelos filisteus na batalha. Mas o texto aqui diz que depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Davi, lembrando, foi impedido pelo rei dos filisteus de lutar nessa batalha, porque Davi, fugindo de Saul, foi se juntar aos filisteus, ou buscar abrigo entre os filisteus. E ele deveria lutar contra Saul, mas o rei filisteu não permitiu. E Davi voltou e foi toda aquela história onde roubaram todas as esposas de Davi e tudo mais. Davi correu atrás, conseguiu recuperar tudo e foi justamente contra os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziglag, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. Esse homem estava visivelmente de luto, né? Então, roupas rasgadas, terra cinza na cabeça, ele estava de luto por alguma coisa. E é claro que Davi, pelas circunstâncias, não sabia ainda da morte de Saul. Mas para considerar o personagem de Saul, a gente precisa voltar um pouquinho. Capítulo 31 de 1 Samuel. Vamos ver, e ali o subtítulo diz suicídio de Saul. Vamos dar uma olhada nos 3 primeiros versículos do capítulo 31. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e
muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. E aqui nós temos um relato da vida de Saul chegando ao fim. Nós temos Jonatas, um homem com o coração voltado ali para o Senhor também, mas que até o fim permaneceu do lado do Pai e deu a sua vida em defesa de Israel. Diante disso, diante dessa situação, quando agora Saul está ferido gravemente, ele percebe que os filisteus estão chegando, e para não ser pego com vida, ele pede então ao seu escudeiro para que o mate. Seu escudeiro, com medo, nega esse pedido, e Saul comete o suicídio, se lança sobre a sua própria espada, morrendo. Em seguida, quando o jovem escudeiro vê isso, ele também se suicida. E a gente olha, que momento terrível que nós temos relatado aqui diante de nós. Um homem como Saul, o ungido do Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor para uma tarefa. Deus deu uma tarefa, colocou o espírito dele em Saul para que ele desempenhasse uma tarefa. E Saul aos poucos foi desviando dessa tarefa. Saul aos poucos começou a fazer concessões em sua vida, começou a abrir mão de alguns princípios e valores. Aquilo antes que ele tinha de mais precioso, aquilo que antes ele tinha como inegociável, de repente agora ele está negociando. E Saul vai chegando no final da vida dele possuído por um desejo por poder. Ele está tomado pelo ciúme, ele não consegue ver Davi crescendo, ele tem uma vontade de exterminar Davi, porque ele está sempre sendo comparado com Davi. Lembra lá quando Davi mata Golias, ele entra na cidade e diz: Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Sempre essa comparação, e aquilo incomoda Saul, e ele está tomado pelo ciúme, e a ponto de Deus remover dele o espírito. Que ascendência, né? Ele vai descendo numa espiral descendente, numa espiral descendente para a sua própria miséria. E o que essa história tem a ver conosco? A história de Saul, o que ela pode ter a ver conosco, né? Esse homem, ele nos é um aviso nas Escrituras. Isso pode muito bem acontecer comigo e com você. Se tudo aquilo que a gente tem em nossa vida, nós começarmos a abrir mão, negociarmos, algo chocante vai acontecer na nossa vida. Veja o que Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13 diz. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13 diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. Coração, de novo, não está falando de circunstâncias, está falando de coração. A gente está observando o personagem Davi, que é uma questão de coração. Nós vamos olhar que nossas ações, nosso comportamento, ele é moldado pelo nosso coração, que está dentro de nós. E aqui o autor em Hebreus diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, ele nos engana, ele vai se mostrando diante de nós de uma forma apetitosa, de uma forma bonita, de uma forma legal, boa, mas que o preço é muito grande. Lembra que Saul era um homem que implementou dentro de Israel muitas questões bíblicas, e depois ele foi se desviando. Entre o capítulo 25 de 1 Samuel até o capítulo 31, ele vai buscar uma feiticeira, uma vidente, algo que havia sido proibido. Ele inclusive diz no texto lá que ele havia banido de Israel. Isso é uma metáfora para dizer que ele havia matado todos os videntes. Saul tinha mandado executar aquelas pessoas, sobrando apenas uma mulher a quem ele consulta depois, buscando orientação, porque Deus o havia abandonado. Ele estava perdido, estava angustiado, estava desesperado, ele queria achar resposta. E quando ele vê o acampamento filisteu, ele fica tão desesperado, ele não consegue respostas de Deus, ele vai em busca de uma vidente. Esse texto, ou o personagem de Saul, na verdade, é um alerta para todos nós, e ele está muito bem alinhado com o que Hebreus diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. Acho tão interessante esse texto de Hebreus, porque
ele é tanto um aviso para nós crentes, ele não é um aviso para descrentes, ele está dizendo, cuidado, irmãos, está falando para crentes aqui, para pessoas de fé, comunidade de fé, é um aviso para pessoas da comunidade de fé, cuidado do coração. Gosto do texto de Provérbios que diz, antes de tudo, que deve se guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem caminhos para a vida. Nosso coração é a fonte do nosso comportamento, da nossa devoção, da nossa orientação como vida. E é também, esse texto de Hebreus, um aviso progressivo, é um aviso de queda progressiva. Veja, um coração pervertido, um coração perverso e incrédulo começa a se afastar de Deus. E essa incredulidade nós vemos em Saul, acontecendo aos poucos. Saul não foi ungido rei de Israel e no outro dia ele foi buscar uma vidente. Não foi assim que aconteceu, foi aos poucos, acontecendo uma descendência ali, né? Uma espiral descendente de afastamento, e foi endurecendo o coração de Saul. O que é um endurecimento? Algo que te choca hoje, amanhã já não te choca mais. Basicamente aquilo que ofende a tua moralidade, aquilo que ofende a tua justiça, amanhã já não te diz mais nada. Isso vai endurecendo o teu coração, e foi o que a gente vê, ou a gente viu na vida de Saul, nesse capítulo 31. E o final triste dessa história é justamente o suicídio de Saul. Saul tinha uma capacidade de racionalizar tudo, de explicar tudo, de descobrir tudo, todas as coisas, para que fizesse sentido para aquilo que ele gostava que fizesse. Ele mentia, ele sempre dizia, Davi, eu não vou te fazer mal. E Davi não acreditava mais, porque ele sempre mudava de ideia no meio do processo, de tão duro que estava o coração dele. Esse algo que incomodava Saul, em um momento, no outro já não incomodava mais. Isso pode ser muita realidade em nossa própria vida também. Algo que antes nos incomoda, em termos cristãos, em termos de viver com Deus, hoje já não nos incomoda mais. E ele toma uma decisão que basicamente é a mais triste das Escrituras, que é optar pelo suicídio. A palavra de Deus, ela funciona para nós como uma âncora, que nos deixa ancorados na verdade, na segurança da palavra de Deus. Quando eu corto essa corda, eu começo a me afastar dessa segurança e passo a vagar num mar muito esquisito, muito perigoso, por assim se dizer. E eu gostaria de aprofundar o tema do suicídio, mas nós não vamos ter tempo. Mas nós, quando abordamos a questão do suicídio, ele é algo chocante nas Escrituras. A gente tem esse relato no Antigo e no Novo Testamento. Ele nunca é levado como uma opção, como algo bom, ou algo que, ok, se você não tem outra alternativa, opta por isso. Nunca nos é apresentado, mas é algo chocante e triste. E nós deveríamos encarar esse fato do suicídio com compaixão, com lágrimas nos olhos. Nós deveríamos chorar por essas atitudes, lamentar, porque qualquer vida que se perde por causa disso é de se lamentar. Mas nós não podemos dizer que está certo, que é uma opção. Porque na verdade eu sou uma pessoa criada para a comunhão com os meus irmãos e com Deus. Quando eu opto por suicídio, em última instância eu estou me rebelando contra essa comunhão com Deus. E estou optando em fazer algo que eu não deveria fazer, que só Deus pode fazer, é tomar o destino da minha vida em minhas mãos. Isso também sem considerar as pessoas que ficam depois, que tem que lidar com essa circunstância. Então é um ato de rebelião contra Deus e um ato de rebelião contra o meu próximo. Eu sou uma pessoa que foi criada por Deus para a comunhão, e eu preciso considerar isso. Então, suicídio não é opção, nunca nos foi dado como opção, e ela é, em última instância, uma rebelião contra aquilo que Deus estabeleceu como vida, e ela é preciosa. E aqui Saul opta por isso. Ele opta por essa última instância de rebelião contra Deus e morre de uma forma desgraçada aqui, né? Triste. Mas vamos voltar para o nosso texto. Nós temos aqui Saul, amargurado, decepcionado, frustrado com Deus, que agora chega no ápice do seu momento mais triste, e ele opta por suicídio. Nós vemos que a atitude do coração dele era esse, afastado do Senhor. Ele está navegando num mar desconhecido, perigoso e angustiante. Chega no momento, ele não vê mais saída, ele toma a opção
pelo suicídio. Agora vamos para o capítulo 1 de novo de 2 Samuel. O segundo personagem entra nessa história, e esse segundo personagem que a gente acabou de ver aqui era justamente o nosso amigo Amelekita, não nos diz o nome aqui, mas ele chega até o acampamento de Davi. Davi então pergunta: de onde você vem? E ele responde, versículo 3, fugi do acampamento israelita. E Davi disse: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha. Nossa, está falando dos israelitas. E muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. E então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e disse, eu disse: aqui estou. E ele me perguntou: quem é você? Sou Amelekita, respondeu. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia de morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e o trouxe a ti, meu Senhor. Aqui nós temos um Amelekita, inimigo do povo de Israel, já conhecido há muito tempo, e esse homem usa a ética da vantagem. Nós somos informados no capítulo 31 de 1 Samuel que Saul comete suicídio. Mas esse Amelekita, observando essa circunstância, diz: eu acho que eu posso ganhar alguma coisa aqui. Saul é o inimigo de Davi. Saul busca matar Davi. E se eu disser a ele que eu tirei o inimigo dele do caminho de Davi, provavelmente ele vai me recompensar. Provavelmente eu vou ter um espaço bacana dentro da corte dele. Quem sabe eu me torne um general do exército dele e assim por diante. É a busca pela ética, né, do ganhar, da vantagem. E esse homem, ele calcula mal. Ele calcula muito mal. Como é que ele faz, ou como é que ele sabe dessas histórias? A gente não é informado pela Bíblia, mas tudo leva a crer de que esse Amelekita de fato estava no campo de batalha. Ele de fato talvez tenha ouvido a conversa que Saul teve com o seu escudeiro, mas buscando vantagem, porque depois, no outro dia, os filisteus vão e roubam, ou os despojos dos mortos, inclusive cortam a cabeça de Saul, estendem ele botam ele lá estendido na cerca para servir como um espólio de guerra, uma coisa para quem afrontasse e tudo mais. Esse homem talvez fez a mesma coisa. Ele busca vantagem, ele quer ganhar alguma coisa com a desgraça dos outros, mas ele calcula mal. Ele vai a Davi, e Davi tem um coração um pouco diferente, como a gente vai ver nos próximos versículos, mas isso também fala um pouco para nós. Porque nós também, eventualmente, somos tentados a mudar nossa ética. E ao invés de olhar para aquela ética do confiar e obedecer ao Senhor, nós vamos para a ética da vantagem. Porque às vezes nós vemos muita vantagem em esquecer a ética cristã, a ética da obediência, a ética da confiança em Deus. E queremos optar por aquilo que nos dá vantagem. E aqui está esse Amelekita que demonstra isso, um homem que quer tirar vantagem de um momento de desgraça. E a ética cristã é exatamente o oposto. A ética mundana é a ética da vantagem. Se o cara está no fundo do poço, mas você ainda pode pisar na cabeça dele para ganhar uma vantagem, você vai lá e faz. Essa é a ética secular. Mas a ética cristã é confiar e obedecer. E é difícil confiar, é difícil obedecer. Mas essa é a ética cristã. É isso que nós somos chamados a fazer, não tirar vantagem. E esse Amelekita, ele simboliza isso. Um homem que mente, um homem que tenta perverter uma história, ele inventa uma história para que consiga uma vantagem. E há momentos em que realmente somos tentados a isso também, porque a obediência às vezes é difícil. E eu acredito que às vezes um pouco desse Amelekita habita em nossos corações também. Precisamos cuidar disso, para que isso não se torne uma realidade em nossa vida cada vez mais. Mas aí entra o terceiro personagem em nossa história. A partir do versículo 11, quando Davi ouve esse relato, ele rasga suas vestes. E os homens que estão com Davi fizeram o mesmo. Davi lidera o luto. Davi dá o exemplo e todos seguem.
Versículo 12: e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. E Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui e mate. E o servo de Davi o feriu e o homem morreu. Porque Davi havia dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte, a sua boca testemunhou contra você, como disse: matei o ungido do Senhor. Nós vemos a ética de Davi um pouco diferente aqui. A amalequita não recebe o que ele tinha esperado, e nesse ponto, esse terceiro personagem que entra em cena aqui é um homem de um coração um pouco diferente, um homem que respeita, e a resposta de Davi era: essa circunstância não é para se comemorar, isso não é motivo de comemoração, isso é motivo de choro. E Davi rasga sua roupa, Davi entra em luto, e todo Israel, ou todos os homens de Davi, o seguem em luto pelo rei caído e pela nação de Israel. Todos seguiram o exemplo de Davi. Aqui nós somos informados de que Davi havia dito: você é responsável por sua própria morte. Ele havia dito ao amalequita: sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Aparentemente Davi acreditou que esse homem havia matado Saul. Aparentemente Davi acredita nessa história de que esse homem, e tudo aquilo nós vemos por todo o primeiro livro de Samuel, que Davi tinha essa oportunidade várias vezes, inclusive no capítulo 27, mais uma vez, e Davi não o faz, porque Davi respeita o ungido do Senhor. E de repente esse homem chega, um inimigo do povo de Israel, e não leva em consideração. Eu não consigo pensar num exemplo histórico melhor do que esse, do que significa amar os seus inimigos. Lembrando que Davi não era inimigo de Saul. Saul era inimigo de Davi. Saul olhava para Davi e o enxergava como inimigo. Davi não. Davi olhava para Saul e o tempo todo ele via: por que você faz isso comigo? Porque, capítulo 27 de 1 Samuel, de novo, quando ele pega a lança e o jarro de água de Saul, ele grita: por que você me persegue? O que eu fiz contra você? E várias vezes nós vemos Davi não tem um coração assim, mas aqui ele mostra que ele ama Saul, ele respeita Saul. E nós só vamos amar os nossos inimigos ou as pessoas que são contra nós se o que realmente governa o nosso coração for correto, for o amor de Deus. Portanto, nosso coração precisa também estar no lugar correto, precisa estar no lugar certo. É questão de coração. Nós só vamos conseguir amar os nossos inimigos se o amor de Deus estiver dentro do nosso coração. A gente vê aqui no versículo 17, a partir do versículo 17, que Davi começa a elogiar a Saul. E é interessante, vejam que o versículo 17 diz: Davi cantou esse lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá, o lamento do arco. O que é esse lamento do arco? Havia, na época, o arco era a arma mais letal, né? De longo alcance, você não precisava chegar muito perto do seu inimigo, era uma arma letal. Portanto, eles treinavam, e provavelmente os arqueiros, quando treinavam, eles treinavam repetindo esse lamento. Portanto, ele se chama o lamento do arco, que foi registrado também no livro de Jassar. Não sabemos o que é esse livro, mas provavelmente é um livro com as descrições das batalhas. A gente vê isso em Josué capítulo 12, eu acho, Josué capítulo 10, que cita esse livro de Jassar, que provavelmente é um relato de todas as guerras que Israel lutou. Então esse lamento entra também nesse livro, mas vejam só, ele é uma poesia hebraica, e é difícil a gente traduzir poesia hebraica, e o que nós temos aqui, nossa Bíblia infelizmente perde um pouco. São 3 estrofes, e cada estrofe começa: como caíram os guerreiros. São 3 estrofes, e esse é um lamento sobre Saul, e Davi começa a pontuar quem Saul era. Ele começa a falar bem de Saul, ele começa a falar bem. Interessante que no último versículo ele diz: caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. E aqui é uma alusão clara a Davi, Jonatas e os exércitos. Não está falando de armas mesmo físicas, está falando de pessoas, porque ele diz que tanto Saul quanto Jonatas nunca esmoreceram no campo de batalha, mas agora caíram.
Esse é o que diz o texto. E esse versículo 17, Davi quer elogiar o seu rei. Davi quer elogiar Saul, ensinando as pessoas a fazerem o mesmo, a lembrar de Saul com coisas boas, de todas as batalhas que Saul lutou, das vitórias que tiveram. E agora ele diz assim, agora isso foi embora, não temos mais. E ele, de uma forma metafórica também, amaldiçoa inclusive o local onde Saul foi morto, para que não chova lá, para que não produza nada. É uma maldição metafórica aqui. É um desejo de que aquele lugar seja um lugar lembrado por coisas ruins, que nada nasça lá. Esse é o desejo de Davi. Nós vemos um coração de um homem diferente aqui, de um homem que ama o seu inimigo, um homem que mostra que dentro do seu coração está o amor de Deus, e portanto ele estende esse amor às outras pessoas. Eu venho repetindo aqui, nós só vamos poder dar alguma coisa que nós temos. Nós não seremos capazes de dar nada além daquilo que temos. E se nós temos em nosso coração amargura, ódio ou ira, é o que a gente vai estender ao nosso próximo. Mas aqui nós temos Davi, que apesar de falhar tanto com Deus, apesar de cometer tantos erros, ele é capaz de estender ao seu inimigo, amor. Como caíram os guerreiros. Vamos ler esses últimos versículos, a partir do versículo 19, desculpe. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes. Como caíram os guerreiros. Lembrando que hebraico é um pouco diferente, não está invertido, então sempre a primeira frase é como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, ele está dizendo assim, não conte isso nas regiões onde os filisteus, porque foram os filisteus que impuseram essa derrota aos israelitas. Ele diz, não conte isso nessa região, para que eles não se gloriem. Não conte isso em Gate, não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colina de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul nunca deixou de cumprir a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida, nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhos de Israel. Chorem por aquele que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitadas com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Quando Davi fala de Jonatas, ele não está querendo dizer que o amor conjugal é inferior à amizade que você possa ter por alguém. Muito menos ele está aqui também exaltando ou talvez transparecendo uma paixão homossexual, como muitas pessoas estão dizendo, mas era uma abnegação de Jonatas de saber que ele era o herdeiro ao trono, mas percebe que Davi é o novo ungido e se submete a isso, porque esse é o plano de Deus. Isso toca o coração de Davi, e Davi tem uma afeição por aquele homem, pelo respeito, pela honra que ele recebe de alguém que deveria ser o seu inimigo, mas opta por não ser, e se coloca inclusive entre ele e o seu pai para o ajudar. E isso foi muito significativo na vida de Davi, e ele então lembra de Jonatas como seu próprio irmão. Como eu lhe queria bem, diz ele. E ele termina, caíram os guerreiros, e as armas de guerra foram destruídas. Essa semana, quando eu li um comentário sobre alguém que falava exatamente sobre esse texto, ele diz, tudo que você precisa saber sobre o coração de uma pessoa, você enxerga no que ela celebra e pelo que ela lamenta. Tudo que você quer saber sobre o coração de uma pessoa, observa pelo que ela se alegra e pelo que ela chora. E você vai ter uma pequena orientação de quem é essa pessoa, de como é o caráter dessa pessoa. E nós vamos ver em Davi pelo que ele chorava aqui. Nós podemos ver pelo que ele se alegra. Nós temos o coração de 3 homens aqui revelados nesse texto. Primeiro nós temos Saul, longe de Deus, zangado com o plano de Deus para a vida dele, e sabendo que o plano dele para a vida dele não se realizaria, ele em ato egoísmo, o último ato de egoísmo, ele opta pelo suicídio. Esse é o coração de Saul. Nós temos o coração do Amalequita, um homem
num momento horrível de batalha e de desgraça, decide levar vantagem ou procura ter vantagem sobre a vida das outras pessoas. E nós temos Davi, o homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus, que em seu luto, não apenas ele expressa o luto por Saul e por Jonatas, por esses dois homens que morreram, mas por todo Israel. Lembrando que as armas de Saul foram levadas ao templo filisteu, como uma oferta aos deuses filisteus, de que o Deus israelita havia sido vencido pelo Deus filisteu. E Davi lamenta isso. Davi lamenta. O que governa o seu coração? O que dá esperança a você? O que traz a você esse anseio, esse desejo de fazer, de falar e de agir como você age? O que governa o seu coração? O que tem dentro do seu coração? Você não é fruto das circunstâncias nem das suas experiências. Você é fruto dos anseios e desejos do seu coração. Se o seu coração for bom, do seu interior fluirão coisas boas, diz o próprio Jesus, quando caminhando sobre a terra. Nosso próprio Senhor diz isso. Do coração bom fluem coisas boas. Do coração ruim, do coração mau, fluirão coisas más. Ao considerar o rei Saul, nós não podemos deixar de considerar um outro rei. O rei que também morreu, mas foi uma morte voluntária, não como um suicídio resultante de uma rebelião contra Deus, mas uma morte que trouxe paz sobre cada um de nós, uma morte vicária, uma morte de salvação, né? Uma morte que cumpriu o propósito de Deus para a nossa vida. Portanto, eu olho para Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que diz que Cristo, tendo despojado todos os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A morte de Cristo é fenomenal aqui. Nos trouxe paz. Nós não precisamos mais hoje ficar desesperados, porque a morte de Cristo nos trouxe esperança. Não precisamos mais ficar desencorajados, porque a morte de Cristo simboliza esperança para a nossa vida. Nós não precisamos mais ficar refletindo sobre o que devo fazer, sendo que tudo que precisava ser feito já está concluído, já está feito através da morte de Cristo. Nós não precisamos ceder ao desespero, a exemplo de Saul, diante de uma circunstância ruim, porque a morte de Cristo, ela é a nossa esperança. Então todas essas simbologias que a morte de Cristo carrega sobre ele, está à nossa disposição. Portanto, eu não sei como está a sua vida essa manhã, eu não sei como está o seu coração nesse dia, mas você não precisa desesperar, você não precisa ter desesperança na sua circunstância, nos momentos difíceis em que você vive, porque Deus, próprio Cristo, é a nossa paz, Ele é o nosso descanso, Ele está à nossa disposição, inclusive para transformar o nosso coração, para que a gente possa fluir de dentro dele coisas assim como Davi mostrou para com o seu inimigo. Nós só seremos capazes de amar os nossos inimigos ou das pessoas que nos são contra, se tivermos o amor de Deus derramado em nosso coração. Gosto muito que João diz que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Nem amar eu sou capaz de amar. Eu preciso que Deus derrame o seu amor em meu coração, para que eu seja capaz de amar. Portanto, irmãos, questão de coração. Nós precisamos olhar o nosso coração. E aqui nós temos esses três personagens, cada um agiu de acordo com aquilo que tinha dentro de si. Saul, com seu desespero e último ato de rebelião, opta pelo suicídio. O amalequita, no desejo de ganhar vantagem, mesmo sobre a desgraça dos outros, age de acordo. Davi, que experimenta a graça de Deus, em coração amolecido, é verdade, ele responde estendendo honra àqueles que se foram. Eu acho que esse texto pode nos dizer muito sobre o nosso coração, onde nós estamos com a nossa caminhada com o Senhor. Lembrando de Hebreus capítulo 3, que nós não sejamos pessoas que têm um coração pervertido, um coração endurecido, um coração que se afasta do Senhor, porque isso é uma descendente. Nós não vamos de 0 a 100 num instante. Isso é algo gradativo, e quando menos esperamos estamos tão longe, mas tão longe, que quase não sobra outra opção do que o desespero. Que não sejamos assim. Jesus Cristo é soberano, Ele é bom, é fiel, e Ele está à nossa disposição, para que nos corrija de novo a nossa caminhada e a gente possa estar com os pés firmes. Né? Gostaria de orar ainda. Essa manhã também é dia do Real Missionário. Daqui a pouco nós teremos, então, na próxima canção, a oportunidade também de
contribuir com os missionários em campo. É sempre bom lembrar que essa mensagem libertadora, a mensagem do Evangelho, está à disposição nossa aqui, mas muitas pessoas não têm acesso a essa mensagem do nosso Senhor, que liberta e que transforma vidas. Portanto, nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro para se certificar de que a maioria das pessoas possam receber essa mensagem de libertação também. Vamos orar ainda e logo em seguida eu vou chamar o grupo de louvor para que nos conduza em mais uma canção, para que a gente possa também contribuir com o real missionário. Querido Deus, nós não gostaríamos de nos relacionar com esses personagens em sua palavra, mas como o Senhor nos lembra, eles são de fato pessoas como nós. E, Senhor, eu quero orar aqui nessa manhã. Ajude-nos a descansar no Senhor e no Senhor somente. Ajude-nos também a aceitar o Teu plano para a nossa vida. Ajude-nos também a ter prazer em obedecer ao Senhor, também a renunciar à nossa própria glória, à nossa própria honra e viver para a Sua glória. Queremos também descansar no perdão, descansar na graça, descansar na soberania de Deus. E queremos, Deus, experimentar a cada dia do renovo que o Senhor pode trazer para o coração de cada um de nós. E nessa manhã eu oro, Deus, para que essa história não fique apenas aqui nas páginas da Bíblia, mas que possam saltar dessas páginas em direção ao nosso coração, nos desafiando e também nos colocando um espelho diante de nós para que a gente consiga enxergar aonde nós estamos com o Senhor. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada contigo. Que o nosso coração esteja no lugar certo. Que os anseios, desejos e sonhos do nosso coração também estejam alinhados com os desejos, anseios e sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Portanto, eu oro assim e peço que o Senhor nos abençoe para que nós possamos a cada dia andar de acordo com a Tua vontade, trazendo glórias ao Teu nome e também encorajando-nos mutuamente. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa música fala, né, para nós irmos até o Senhor como estamos, né? Porque é no Senhor que a gente busca respostas para aquilo que a gente precisa, é no Senhor onde a gente encontra cura, onde a gente encontra libertação para aquilo que a gente precisa. Só nele a gente encontra isso. E o que o Senhor deseja de nós é que a gente realmente ofereça a nossa vida a Ele, que a gente realmente se entregue a Ele, né? Entregue a nossa vida, né? E a próxima canção que nós vamos cantar é Vem o Senhor minha vida oferecer. Senhor, minha vida oferecer.
isso, estamos chegando ao final desse culto e desejamos a todos que estão aqui e aqueles que nos veem lá em casa uma abençoada semana. Vamos ficar em pé e juntos então orar pela bênção do Senhor. Sim, Pai, nós pedimos agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Isso nós pedimos agradecidos, no nome do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos sair daqui para o mundo. Você de cá em casa, quem sabe uma hora vai ter oportunidade também de ter contato com outras pessoas. Hoje, nesse momento, recebemos, mas o que recebemos não queremos guardar conosco, queremos levar adiante. Então Deus os abençoe no campo missionário. Amém.